inovação, cultura, pesquisa científica, universo acadêmico. Você está ouvindo Bibliocast, o seu podcast da Biblioteca Fez. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um episódio do nosso Bibliocast Fez, o podcast da Biblioteca da Unesp de Ilha Solteira. E hoje nós temos a honra de receber aqui o professor doutor Paulo Sérgio Barbosa dos Santos, que é docente do Departamento de Engenharia e Biosistema da Unesp de Tupã. Ele coordena projetos incríveis na área de sustentabilidade, energia, inovação tecnológica e extensão universitária, incluindo o famoso reciclóleo. Ele realiza pesquisas em biodiesel com diferentes matérias-primas, produção de larvas de Black Soldier Fly para o aproveitamento de resíduos, além do projeto Rota 2030, voltado ao desenvolvimento tecnológico automotivo. Ele tem uma trajetória marcada pela ciência, impacto social e pela certeza de que a educação transforma as vidas e realidades. Seja muito bem-vindo, professor Paulo. Muito obrigado, Rayane. Muito obrigado, Marília, pelo convite participar do queridíssimo Bibliocast de vocês aqui. E olá a todos os amigos e amigas que nos acompanham aí também. Professor, então, para a gente iniciar o nosso primeiro bloco, vamos falar um pouquinho sobre a sua trajetória e sobre a sua vida profissional. Você poderia contar um pouquinho para a gente como começou a sua jornada acadêmica, o porquê você escolheu a mecatrônica e depois também a docência em si? Perfeito, muito bem, Marília. Bom, antes de mais nada, eu sempre gosto de falar que é uma trajetória de muita gratidão, né? Inclusive, o auditório que nós temos lá na Unesp de Tupã, ele recebe o nome do Sr. Sunji Nishimura, que foi o fundador da Jacto. E ele tem uma frase muito famosa que diz que ninguém cresce sozinho. Né? Isso é verdade. Então, assim, isso é verdade, com certeza, né? Então, assim, a minha trajetória, né? Eu vejo que é uma trajetória de muita gratidão. Gratidão a Deus, né? Pelas oportunidades que Deus me abençoou de tê-las, né? Gratidão também aos meus professores, né? E aqui em especial ao nosso querido e saudoso professor Ricardo Alan, que foi meu orientador desde a época lá do TCC, mestrado, doutorado, né? Gratidão também à própria Unesp, né? Eu fui estagiário da Unesp aqui, de Ilha Solteira, em 2006, e depois foram abrindo as portas para o mestrado, doutorado, né? E hoje aí também como professor, né? Inclusive para falar, né, sobre a educação como ferramenta transformadora de vida, tá? Então, voltando à sua pergunta, né, sobre o que me motivou a ingressar, né, nessa área técnica, na área da engenharia, eu queria só voltar um pouquinho antes, tá, Marília? Se você me permite, para a gente contextualizar, que eu acho que é importante, né? A minha condição, né, na minha adolescência, na minha infância, enfim, era uma condição de extrema pobreza, né? Nós vivíamos em uma casinha de tábua que os cupins comiam as madeiras, né? Então, assim, uma condição de extrema pobreza, né? Em um bairro muito carente e vulnerável também, lá de Pereira Barreto. Vocês devem conhecer o Jardim Urubupungá, o famoso Urubu, né? Inclusive aqui em Ilha Solteira tem uma escola que leva esse mesmo nome, né? Urubupungá. É tá? verdade. Exato. E aí, um determinado dia, eu estava trabalhando em um hotel e a gente foi descartar alguns entulhos de uma reforma de um dos quartos do hotel no lixão da cidade, né? E ali eu vi que foi o primeiro divisor de águas que eu tive para pensar em, de fato, estudar efetivamente e não ficar fazendo esses serviços, né? Esses trabalhos como o pessoal chama de bico. Né? E ali, jogando os entulhos no lixão de Pereira Barreto, eu encontrei uma caixa de livros completo do Sistema Ângulo, o ensino médio inteiro do Sistema Ângulo. E essa caixa de livros eu trouxe para casa. Junto ali também estava um curso completo de eletrônica do Instituto Universal Brasileiro. Né? Então, quem jogou aqueles livros, né, no lixão, para a pessoa não tinha mais valor, mas aquilo para mim foi um divisor de águas. Nem né? faz ideia, né? Nem faz como ideia. Transformou sua vida. Com certeza, porque em cima desses livros eu também me preparei para fazer o vestibulinho da ETEC de Ilha Solteira, né? E aí já no ensino médio, né, Marília? E eu fiz a inscrição para o vestibulinho da ETEC aqui de Ilha Solteira. Fiz o curso de técnico em mecânica, né? Gostei muito do curso, né? Gostei muito das aulas, né? Que estavam mais voltadas para engenharia mecânica, desenho técnico, a parte de usinagem. Eu falei, bom, gostei muito, né? Consegui ter um bom destaque e falei, bom, quero seguir essa trajetória na engenharia. Inclusive, na época, a gente teve um concurso para estagiários da CESP.
Cheguei a passar no processo seletivo da CESP. Que legal. Passei também no processo seletivo da Mabel, que era uma fabricante de biscoito em Três Lagoas. Ah, sim. Famosa, né? Famosa. Mas na época eu falei, bom, não vou para essas empresas porque eu quero fazer engenharia. Só que não tinha uma condição financeira de pagar uma faculdade, né? Tinha que passar na universidade pública ou então eu conseguia uma bolsa. E foi aí então que eu consegui tirar uma boa nota no Exame Nacional de Ensino Médio, que é o Enem, e consegui uma bolsa de 100% do ProUni, né, no Salesiano de Araçatuba para fazer engenharia mecânica. Então, engenharia mecânica, engenharia elétrica ou mecatrônica eram as 3 possibilidades, né, que eu gostaria de ter feito uma graduação. E mais uma vez aí, graças a Deus, deu certo de conseguir numa dessas 3, que foi a engenharia mecatrônica no Salesiano de Araçatuba. Que bacana. E isso mostra, né, como a dedicação, né, o empenho, saber o que você quer, muda realidades, né, professor? Inclusive, você cursou, né, a ETEC, que é pública, depois teve a oportunidade de um ProUni com bolsa. Exato. E a gente vê que existem essas oportunidades para quem tem interesse, né? Você é professor da Unesp de Tupã, mas tem um vínculo muito forte, né, com a FES. Como você disse, foi estagiário, depois cursou mestrado e doutorado com o Ricardo Alan, né, que marcou muito a história da nossa FES. A gente queria ouvir de você se esse contato com o professor te ensinou alguma coisa, contribuiu para a sua formação. Com certeza. Bom, primeiro em relação ao carinho com a FES, como eu falei, eu fiz estágio aqui em 2006, na oficina mecânica, junto com o técnico Marino. Né? O Marino ele já se aposentou, queridíssimo Marino, né? Né? Então eu ficava ali fazendo, Marília, corpos de prova para ensaio de tração, ensaio Sharpie, e tinha que ser nas medidas exatas que o Marino me passava conforme as tolerâncias dimensionais dos desenhos técnicos, né? Entregava tudo certinho para o Marino. E aí o dia falou assim, ó, hoje você pode levar lá no laboratório, né, do professor, se não me engano é o professor Celso Soquei na época, né? E aí eu cheguei lá e vi o pessoal quebrando tudo que eu tava fazendo. Meu Deus! Porque eram corpos de prova para ensaios, né, de tração e ensaio de impacto também, do tipo Sharpie, né? Mas é claro, isso, né, tem que ter as tolerâncias dimensionais, tudo certinho, para eles conseguirem fazer as análises necessárias, né, dos materiais. E então eu fiz o estágio em 2006, comecei a ter um contato com a Unesp já pela escola técnica, né? Participando de palestras com professores aqui da Unesp. Inclusive eu me recordo que a primeira semana técnica que eu tive lá na ETEC, a gente teve palestra do professor Cássio. Cássio Cássio, querido. Exato, queridíssimo. Isso foi em 2005. Olha só, né? Então, já tem um tempinho, 20 anos. Exato, então já comecei a ter assim, um contato com os professores, né? Com os laboratórios. E depois, na minha graduação, em 2009, eu tive uma palestra com o professor Ricardo Alan, e aí eu tive a oportunidade de conhecer ele, né? Inclusive ele foi falar sobre o projeto de biodiesel, né, que ele tinha na época. Nesse exato dia, ele ganhou um reator de uma empresa chamada Biocon, né? Então a gente já começou a ter um contato por ali. E naquela ocasião ele fez um convite, né, para começar a trabalhar com ele sobre algum projeto ligado à parte de biodiesel. E aí a gente começou então a trabalhar com o desenvolvimento de um sistema eletrônico para a diferenciação das fases glicerina e biodiesel, né? Na época já tinha uma parte de instrumentação que fazia esse tipo de separação, só que eram sensores caríssimos, sensores industriais que custavam na faixa de quase 20 mil reais, pelo que ele tinha falado para mim que ele tinha cotado para esse reator que ele ganhou dessa empresa, né? E aí, então, a minha proposta foi desenvolver um sistema eletrônico que diferenciasse essas duas fases. Depois que a gente faz o biodiesel, a fase glicerina ela vai ficar na parte inferior e a fase biodiesel na parte de cima. Uma mistura heterogênea, tá? A gente pode separar a mistura heterogênea de diversas formas, inclusive até de maneira manual lá no reator. Só que ele queria automatizar esse processo.
né? E o resultado dessa pesquisa foi meu trabalho de graduação de curso. Que legal. E depois a gente aprimorou para minha dissertação de mestrado. E, inclusive, a gente ganhou o prêmio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. Nossa, Olha só. Olha que legal. Mas vocês, então, já estavam desenvolvendo esse projeto durante a sua graduação Durante a lá minha graduação. em Araçatuba. Exato. Já conheceu o professor Ricardo Alain Já. e depois só emendou no mestrado. Exatamente. Tanto é que no meu último ano de graduação, né, mesmo fazendo a graduação lá no Salesiano de Araçatuba, né, eu comecei a fazer as disciplinas do mestrado aqui. Então, eu não tinha terminado a graduação, mas a convite do professor Ricardo Alain, já comecei a fazer o mestrado como aluno especial, né, fazendo algumas disciplinas. E aí, no ano seguinte, é que efetivamente eu entrei como aluno regular, depois de terminar a graduação em Araçatuba. Então o vínculo vem desde a graduação, depois estágio. Desde 2009, Olha né, que eu só. tinha esse Mesmo vínculo não com o professor fazendo Ricardo aqui, Alain. né? Exatamente. Já tinha um vínculo como aluno. Então, para as Exatamente. pessoas que têm interesse, às vezes acham que não tem essa Não tem. oportunidade, né? Isso. Acaba Exato. conseguindo. E aí, um outro ponto bem legal também, é que antes mesmo de começar a trabalhar com o professor Ricardo Alain, eu comecei a fazer uma iniciação científica com o professor Eduardo Turra, que era do Turra, Departamento da Mecânica, sim. já se aposentou, né? Sim. É, Muito conhecido também. conhecidíssimo, muito querido. E a gente fez também um projeto de iniciação científica com o professor Eduardo Turra, com a coorientação do professor Nobu, da Elétrica. Né? Então, como eu falei, isso tudo já foi, né, fazendo com que eu conhecesse os professores, conhecesse os projetos, os laboratórios, né? E tendo esse contato aí para culminar depois num trabalho junto com o professor Ricardo Alain também. Legal. E desde o início você sabia que queria seguir a área acadêmica, professor? Ou como foi esse processo de entender o que você queria de fato? Perfeito. Então, como eu falei, para minha realidade da época, né, uma situação de extrema pobreza, né, uma dificuldade financeira gigantesca, o que eu percebi era, eu tenho que aproveitar cada uma das oportunidades que a vida vai me oferecendo, que Deus vai abrindo portas e tem que aproveitar as oportunidades, né? Então, surgiu a oportunidade para fazer iniciação científica, eu fiz, né? Não tinha bolsa, não tinha, mas eu queria fazer para que aquilo pudesse agregar de alguma forma para mim, né? Melhorar o meu currículo para futuramente conseguir uma bolsa, tá? E ao que diz respeito à docência, olha só que interessante, eu comecei a dar aula no dia 15 de outubro de 2008, exatamente no dia do professor. Olha só! Exatamente, tá? Eu me recordo que foi uma quarta-feira que eu comecei a dar aula numa escola técnica de Araçatuba, que é o Instituto Educacional de Araçatuba, chamado IEA. Eu comecei a dar aula para os cursos de técnico açucriálcool e técnico de segurança do trabalho, ministrando disciplinas de desenho técnico e também de automação. Antes eu até já dava aula, né, mas aulas particulares para os alunos que faziam engenharia no Salesiano. Né? Graças a Deus consegui tirar boas notas já desde o primeiro semestre, então o pessoal começou a procurar, olha, você não dá aula particular para gente que tem dificuldade? Falava, Ainda mais exatas, né, que exige ali. Docência já estava na veia. Né? Exato, aí comecei a dar aula dessa forma, dando aulas particulares, que era uma forma também que eu tinha de conseguir um dinheirinho para me manter na faculdade. Sim, né? com certeza, né? Tá, Então foi algo natural que foi acontecendo. Foi natural, mas efetivamente dentro de uma instituição de ensino, foi no dia 15 de outubro de 2008, Olha isso. né? Dia dos professores. Dia dos professores. Legal. Então, falando um pouquinho da Unesp em si, você conseguiu ver o lado discente e depois voltar como docente. A partir disso, você conseguiu olhar a universidade com um viés diferente, tendo contato com esses dois mundos, professor? Eu não diria como um viés diferente, mas eu diria com uma visão mais ampla do que é a Unesp. Né? Quando eu concluí o meu curso técnico em mecânica na ETEC de Ilha Solteira, depois da colação de grau que a gente fez aqui na Praça dos Paiaguás, ali, né, no auditório, e eu vim aqui na frente da Unesp de Ilha Solteira e tirei uma foto ali no letreiro Unesp. Era um sonho para mim estudar na Unesp. Né? Fiz o vestibular depois que eu fiz o curso técnico, mas não consegui entrar na engenharia mecânica. Era bem concorrido naquela Era bem época, concorrido, né? Engenharias. E aí, como eu consegui a bolsa do ProUni no Salesiano, eu preferi já ingressar direto na graduação do que fazer o cursinho e tentar outras vezes o vestibular da Unesp. Né? Então, não diria que foi uma visão diferente, mas uma visão mais ampla do que é a universidade. Né? Uma universidade que eu sempre gosto de reforçar, pública, gratuita, de qualidade, né?
e que me deu muitas oportunidades na minha vida, né? E que eu sei que dá muitas oportunidades para a vida de todo mundo, né? Para a Rayane, para você, né, Marília? Com certeza. Para todos os nossos alunos também. Tudo que eu sou, eu devo a FES, devo à Unesp, que me Exato. formou desde a graduação, me abriu portas e mudou a minha realidade completamente. Exato. Acho que todos nós, né? Eu ainda não como estudante, né, de graduação, mas toda a evolução que eu tive aqui no concurso, entrando na vigilância, depois de asa, bibliotecária, e depois fui unespiana também, fiz mestrado em Ciência da Informação na Unesp de Marília. Olha que Então, a legal. Unesp, a gente deve muito a ela. Sim, eu falo tudo devo à Unesp. É o que eu sempre falo, né? Mais uma vez, universidade pública, gratuita e de qualidade. A gente tem tantas boas oportunidades para todo mundo aqui dentro, como você falou. Para você que entrou como uma servidora, né? Para você que também fez a sua graduação, né? No meu caso, até fiz um estágio antes, né? De ter um vínculo com a estagiário própria também. instituição. Iniciação né? científica, Iniciação né, professora? científica. A iniciação científica, inclusive, pelo fato de eu não ser aluno da Unesp, né? A gente teve até que fazer um termo como se fosse de estágio, né? Para que isso burocraticamente me permitisse acessar os laboratórios da Unesp aqui, né? Então veja, a gente sempre consegue, né, alguma forma de ter essa abertura para que você possa estudar, frequentar o laboratório, frequentar a biblioteca, né? Então as oportunidades elas são gigantescas dentro da nossa universidade. Para alunos de ensino médio também tem iniciação científica, né? Exato. Eu acho Já tão podem bonitinho, participar. eles vêm na biblioteca, fazem o cadastro, eles todos empenhados. Se sentem alunos ali, parte, né? Depois vem estudar a graduação aqui, a gente Exato. reencontra com aqueles alunos, é muito gratificante. É muito gratificante, inclusive muito legal que quando eu também tenho aluno de PIBIC ensino médio, né? Uma das primeiras coisas que eu faço com eles é solicitar o e-mail institucional da Unesp. Eles ficam felizes demais em ver que tem um e-mail @Unesp. Se né? sente pertencente. Depois eles vão para a biblioteca, faz o cadastro. E a gente pode emprestar livro? Não, pode sim. É maravilhoso. Muito legal. E inclusive sobre o PIBIC ensino médio, eu tenho uma aluna do PIBIC ensino médio que foi de um projeto lá em Tupã, que hoje ela faz zootecnia aqui na Unesp de Ilha Solteira. Olha só. Legal, né? Desconstrói esse vínculo com a Unesp, né? Ainda mais que a Unesp está espalhada no estado todo, né? Sempre acha uma Unesp para estudar. Um curso que mais, né, vê que tem afinidade, né? A gente tem vários, né? Professor, vamos falar um pouco sobre a educação como transformação social, né? Essa fala sempre está presente, né? Nas suas falas, aliás. Educação transforma a vida, educação transforma a realidade. Pelo que você se apresentou aqui, a gente já viu que transformou a sua, então acho que é algo intrínseco em você, né? Mas você poderia dar algum exemplo de como a educação transforma, seja em algum estudante ou algum projeto que você tem para relatar para a gente? Com certeza. Bom, antes de mais nada, tem uma frase que eu também gosto de citar bastante, além dessa que a própria Rayane falou, né? Educação transforma a vida, que é do Paulo Freire, né? Paulo Freire tem uma frase que fala que educação não muda o mundo, né? A educação muda as pessoas e as pessoas transformam o mundo, né? Eu adoro essa frase Você também. gosta também? Sempre. A gente Exato. colocava muito na biblioteca, na semana da biblioteca, e é bem verdade. É bem mesmo, verdade, né? Veja só o que a educação fez nas nossas vidas, na minha, né? Vou falar um testemunho do que a educação proporcionou na minha vida, como eu falei, para sair de uma situação de extrema pobreza, né? E de miséria, para dar uma condição digna de vida para mim, para minha família, né? Que eu tenho lá a minha vozinha, que já está com idade avançada, a minha mãe que tem cegueira e outros problemas de saúde, meu primo que tem uma questão especial, né? Enfim, então, se não fosse por meio da educação, será que eu estaria até hoje fazendo os bicos que eu fazia, né? E tendo assim um trabalho que não desse uma condição digna de vida para mim e para minha família também. Então, de fato, a educação transformou a minha vida, tá? E ao que diz respeito à vida dos meus alunos, eu também vejo que transformou a vida de muitos deles, tá? Inclusive, eu vou sair do podcast aqui agora e vou passar ali para imprimir uma carta de recomendação de uma aluna minha que está na China. Ela já está fazendo mestrado lá, ex-aluna, na verdade, né? Está fazendo mestrado lá e agora ela vai se candidatar para um programa de mestrado em inteligência artificial na Universidade de Fudan, Na China? em Xangai. Ah, né? que legal. Então,
veja também como a educação está transformando a vida dela, né? E ela começou a fazer o curso de mandarim ainda na graduação. Que eu me recordo que ela ofereceu mesmo, né? tinha uma parceria com o Instituto Confúcio, se eu não me engano, né? Tem vários livros desses na biblioteca. A Unesp ofereceu vários cursos. Eu acho que oferece até hoje. Oferece ainda. Então, ela foi uma das que aproveitou a oportunidade desse curso. Ela me procurou, né? E falou, professor, eu quero fazer o curso de mandarim e tal. E ela começou a fazer o curso de mandarim na época de graduação e hoje já está lá fazendo um mestrado. Tem trabalhado em parceria com o governo chinês para recrutar pesquisadores, né? Para a parte de tecnologia, né? E agora ela vai aplicar para fazer o mestrado também em inteligência artificial. Esse é um dos casos, né? Um outro caso que eu gosto de citar bastante é até o nosso querido amigo em comum, que é o Gabriel, né? O Gabriel foi meu aluno de graduação no Salesiano de Araçatuba, na engenharia mecânica. Tinha um sonho de fazer um projeto, né, que envolvesse o desenvolvimento de um eixo de comando de válvulas. Na ocasião, apresentei ele para o Ricardo Alan e hoje, dentro do projeto Rota 2030, é exatamente o projeto que a gente está executando. Ele já fez o mestrado e agora está terminando o doutorado dele também. Né? Então, são diversos cases que eu poderia citar para vocês aqui. Alunos que foram fazer visita técnica comigo, dono da empresa gostou do aluno e hoje é engenheiro na empresa. Enfim, são diversos casos que eu fico imensamente feliz, né, em receber esses feedbacks dos alunos, né, e falar como que a educação transformou a vida deles, né, como que a engenharia também transformou a vida deles e a vida da família. Sim. Tá? E eu imagino que seja muito gratificante, né, professor, fazer parte desse processo, formar um aluno e ver que ele se destacou ao longo da carreira profissional, né? Eu acho que não tem preço isso. Exato. Desde quando eu comecei a dar aula em 2008, tá, eu tenho essas continhas de cabeça porque eu estou fazendo meu memorial acadêmico agora, né? Já são cerca de 110 turmas, né, que eu tive a oportunidade de trabalhar. Né? Então, assim, são muitas vidas, né, que a gente vê ao longo desses anos que fizeram o seu curso, né, técnico ou um curso de graduação e conseguiram boas oportunidades de emprego também. Legal. E você é coordenador de estágio também do curso de... Estou como coordenador de estágio também da Engenharia de Biosistemas da Unesp de Tupã. E nos estágios você acompanha de perto a evolução desses alunos, né? Da teoria para a prática. Qual é a sua visão, assim? Eles estão evoluindo bem? A Unesp realmente forma grandes profissionais? Com certeza. Inclusive, nós tivemos as apresentações de estágio agora no dia 18 de novembro. E eu falo para todos eles na apresentação, eu fico realmente muito feliz, né, em ter conhecido eles lá no primeiro ano de graduação, que eu inclusive ministro a disciplina de desenho técnico, e lá no último ano, quando eles vão para o estágio e tem essa apresentação de estágio, a gente vê o quanto que eles evoluíram, né? A conversa que a gente tem com esses alunos é uma conversa de profissional para profissional, né? De engenheiro para engenheiro, né? No último ano ali, né? Porque chega muito perdido. Eu lembro no meu primeiro ano a gente chega muito perdido, não sabe o que fazer, não sabe conversar de fato com o professor. E aí os anos vão passando, você vai adquirindo aquele conhecimento técnico, né? Muda totalmente a sua visão de mundo mesmo, né? E o conhecimento gera confiança. Isso. Exato. E o estágio também serve uma preparação para que ele se sinta confiante para depois estar disponível no mercado de trabalho. Exato. E principalmente, viu, a quantidade de alunos que são efetivados pelas empresas. Tá? Isso tem me surpreendido bastante, inclusive com boas remunerações. Então está tendo uma procura muito grande também por esse tipo de profissional no mercado, né? As empresas dão valor, né, sendo aluno unespiano, porque conhece a qualidade da formação aqui, né? Exato, né? E o curso de Engenharia de Biosistemas em particular, a gente conseguiu as atribuições pelo CREA, né, por similaridade como engenheiros agrícolas, tá? E também pelo CRQ, né, o CREA, que é o Conselho Regional, né, de Engenharia e Agronomia, então eles têm atribuições como engenheiros agrícolas, e pelo CRQ, que é o Conselho Regional de Química, eles têm atribuições como engenheiros da área química. Olha só. Então, olha que legal, o aluno ele faz um curso de graduação que vai permitir atribuições em 2 conselhos. Que legal. Legal. Então, as oportunidades são enormes para essa área. Professor, falando mais da formação inclusiva, né, não sei como que é, em cada área tem mais ou menos, né, como você enxerga o que a gente precisa melhorar para que essa formação da Unesp seja mais inclusiva? Então, olha, o que eu vejo é que
tem melhorado muito ao longo dos anos, né? Por exemplo, quando eu fazia graduação, eu não tive essa oportunidade que hoje os alunos têm, né, de bolsa socioeconômica, né, de auxílios. Eu tive a bolsa do ProUni, que já me ajudou, né, de forma estratosférica, né? Mas essa parte de inclusão e também essa parte que envolve esse acolhimento para os alunos, eu vejo que é extremamente importante, tá? Cada um tem as suas dificuldades, né? A gente tem que entender a necessidade de cada um deles, né? Os auxílios socioeconômicos auxiliam demais, né, esses alunos em período de graduação. A parte de inclusão, né? Também alunos que apresentam algum tipo de deficiência, algum tipo de necessidade, isso também tem que ter um olhar cuidadoso, né? Tanto dentro da biblioteca, porque os livros já não serão os mesmos, né? A depender, não serão os mesmos que os outros estudantes vão utilizar, né? Ter alguma ferramenta computacional que auxilie ali também na leitura, assim como também nas aulas, né? A gente tem alunos que necessitam de um acompanhamento, inclusive, de um outro estudante, um monitor, né? Tá? Então, isso, inclusive, a Unesp ela oferece, né, todo esse apoio, todo esse respaldo para que os estudantes eles tenham condições de efetivamente estudarem e terem sua vida transformada por meio da educação. Né? Como eu falei, na minha época de graduação não tinha esses auxílios. Né? As necessidades eram imensas. Né? Tá? Então, as oportunidades elas têm, as condições a Unesp permite. Se o aluno apresenta um laudo que ele tem uma condição especial, a coordenação de curso, né, a própria unidade, ela faz questão de acompanhar esse aluno mais de perto. E nós, como professores também. Certo, né? Isso, eu acho que com certeza. Crescido bastante nessa questão. A Unesp tem se engajado bastante nesse assunto, né? Tem melhorado, né? Cada vez mais. Exato. E a gente, como professor em sala de aula, sabendo que a gente tem um aluno em uma condição especial, você também tem que flexibilizar, né? Entender que, a depender do dia, se for um dia de prova, né, você vai ter que entender a necessidade do aluno, às vezes até aplicar a prova em um outro dia, em um outro horário, né? Isso tendo o laudo tudo certinho, a coordenação de curso está ciente, né? O aluno ele tem essa condição de solicitar um monitor para acompanhamento, a sessão de graduação também avisa a gente. Enfim, é um trabalho de parcerias, né, que a gente tem que fazer para dar as condições necessárias para o estudante também. Perfeito. Professor, falando agora um pouquinho de projetos, que desde o início da nossa conversa a gente percebeu que você desenvolve muitos projetos que impactam positivamente o meio ambiente, a questão da comunidade e sociedade mesmo, e também o desenvolvimento ali tecnológico. A gente queria falar um pouquinho agora sobre o Reciclóleo. Queria entender como surgiu essa ideia e o que vocês têm desenvolvido atualmente dentro desse projeto. Perfeito. A proposta do Reciclóleo, ela surgiu inclusive com o professor Ricardo Alain, né? Lá em 2009, quando ele convidou para fazer parte, né, do projeto de biodiesel, ele falava que ele tinha vontade de um dia ter um projeto de recolhimento de óleo, produção de biodiesel e todos esses impactos ambientais, sociais e econômicos, né? E quando eu entrei na Unesp de Tupã em 2018, eu percebi que a cidade não tinha nenhum projeto estruturado nessa parte. E aí foi que então eu falei, bom, agora que eu estou na Unesp como docente, né, tenho condição de ter um projeto de extensão, então eu vou estruturar o projeto dessa parte conforme nós tínhamos pensado lá atrás com o professor Ricardo Alain. E aí surgiu o nome Reciclóleo, né, que o nome por si só já diz tudo, é reciclagem de óleo, né. Então a gente tem trabalhado com ações de educação ambiental, recolhimento de óleo, né, a reciclagem desse resíduo para a produção de biodiesel, produção de sabão e outros produtos de interesse comercial, tá? E também cursos de extensão de produção artesanal para mulheres em situação de vulnerabilidade social. Então esses são os 4 pilares do Reciclóleo, né? O Reciclóleo hoje ele está estruturado em Tupã, mas a gente também já ampliou para Presidente Prudente e também para Ilha Solteira. Ilha Solteira, tá? A gente acompanha por aqui também, né? Tem outras professoras, né? Temos sim. Aqui em Ilha Solteira a gente tem a professora Lígia, do Departamento de Física e Química, que estava como coordenadora adjunta, né? Então ela, junto com os alunos e outros professores aqui, estão à frente das ações aqui também. E lá em Presidente Prudente a gente tem a professora Beatriz, do Departamento de Química, que também está à frente, né, como coordenadora adjunta,
com demais professores e estudantes. E os impactos, eles têm me surpreendido também, viu? Tá? Porque de quando a gente começou a estruturar o Reciclóleo em 2018 até o momento, nós já fizemos muitas parcerias. Por exemplo, Sabesp, a própria TVTEM. A TVTEM, ela tem um projeto que é o Óleo do Bem. E eu sempre falei, pessoal, olha, o nosso intuito não é fazer um cabo de guerra, né, entre um projeto e outro. Não, é somar forças, né? Então a gente somou forças com a TVTEM. Eles têm toda essa parte de comunicação, né, na televisão, junto com o Óleo do Bem também, que a gente faz a troca de 1 litro de óleo por uma barra de sabão, que é produzida numa empresa em parceria com a TVTEM, tá? E os resultados, eles têm demonstrado que é possível sim a gente conseguir conscientizar as pessoas, e esse resíduo que antes era descartado de forma incorreta, com diversos impactos ambientais, como por exemplo, cada litro de óleo contamina até 25 mil litros de água. Quando esse óleo ele é descartado na pia, né, que vai ali para a caixinha de gordura, esse óleo começa a entrar em decomposição e libera gás metano, né? Os números aí de algumas pesquisas mostram que cada 1 litro de óleo emite cerca de 12 quilos de CO2. Tá? Além de outros impactos, entupimento da tubulação de esgoto, né? Que o sistema de tratamento de água e de esgoto fica sobrecarregado, porque vai entupindo a tubulação, tem que fazer desobstrução, senão esse esgoto volta para a residência das pessoas. Tá? E diante de tudo isso, né, a gente já tem coletado muitos litros de óleo em Tupã. Aqui em Ilha Solteira também já fez várias ações, né? Inclusive recentemente com os alunos da ETEC. Saiu a matéria no Teletec. Nós acompanhamos acho que em uma semana uma quantidade absurda. Muita coisa, Exato. né? E como eu falei, os impactos são inúmeros. Nós tivemos também uma ação que foi ideia de 2 alunas da Unesp de Tupã, que a gente faz esse trabalho de coletar o óleo e trocar pela barra de sabão. E junto com a ETEC de Tupã, a gente falou, olha, vamos pensar, em vez de trocar a barra de sabão, os alunos doarem essas barras de sabão para as famílias vítimas das enchentes no Rio Grande do Sul. Olha só. Né? E nessa ocasião os alunos juntaram mais de 4.200 litros de óleo e foram enviados para o Rio Grande do Sul cerca de 6.900 barras de sabão. Nossa, muita coisa. Incrível, né? Esse ano, inclusive, os alunos de lá fizeram uma outra campanha que coletaram mais de 5.700 litros de óleo, né? Que aí a gente trocou esse óleo velho por óleo novo e doou o óleo novo para a Santa Casa, para asilo e para um outro lugar também que trabalha com dependentes químicos. Então, são ações ambientais, ações sociais e com impactos econômicos gigantescos. Para vocês terem ideia, nós fizemos agora uma última ação com as escolas municipais de Tupã, que as crianças coletaram mais de 1.000 litros de óleo. 1.070 litros de óleo, para ser mais preciso, né? Só nessa ação, eles evitaram um custo de quase R$500 mil com o tratamento desse esgoto. Olha isso, Nossa, muita coisa. Isso feito pelas crianças. Sem falar, né, da conscientização que já vem ali desde os pequenininhos. Sim, né? Exato. Que Você vai plantando essa sementinha na cabeça das E crianças. você vê né? ali a população engajada, entendendo a importância daquilo. Eu acho que isso não tem preço, né? Eles entendendo que eles armazenando o óleo, distribuindo ali, vai evitar um impacto ambiental gigantesco. Gigantesco. E sem contar também que esse óleo, agora ele vai ser matéria-prima para a gente produzir diversos produtos. A gente está gerando emprego e renda com esse resíduo. Tá? Então, as empresas que coletam óleo, elas têm lá um funcionário para buscar esse óleo, né? Um funcionário para fazer a reciclagem do óleo e a comercialização. Sem contar também as mulheres que fazem o sabão artesanal. É um curso que a gente faz em parceria com o Senar, né? O Serviço Nacional de Aprendizagem Rural, o Sindicato Rural de Tupã e também com o Sebrae. Então, elas têm toda a parte de produção de sabão artesanal e a parte de empreendedorismo também. Sim. E é Tá? de forma gratuita esses cursos? De forma gratuita, tá? Aí o pessoal que nos assiste, né, se quiser acompanhar, por exemplo, um dos trabalhos de uma das mulheres, que é um caso assim de sucesso também, é da Gilene, tá? A Gilene também é uma mulher que estava em uma condição, um momento muito difícil na vida dela, estava em depressão, né? E ela ouviu falar do curso, ela foi lá fazer o curso com a gente. Hoje a Gilene, ela é influenciadora em saboaria artesanal. Gente, que incrível! Então, quem acompanha aí, ó, acessa o Instagram Banho Divino,
tá? Depois vocês vão ver Sim, também. com certeza. Ela produz o sabão artesanal, só que não é aquele simples sabão que geralmente o pessoal faz em casa, né? O sabão artesanal dela são sabão que é lindo. Diferenciado. Coisa chique. Diferenciada, é coisa chique, produzida com o óleo usado, né? Claro que ela também vai utilizar as essências e outros produtos para dar cor, cheiro, né? Mas é um excelente caso também de sucesso, né? Ela montou, né, esse ateliê, ela produz o sabão artesanal, ela comercializa o sabão artesanal em Tupã, região, inclusive pelas mídias sociais, e é hoje também uma mulher que senta de frente de uma câmera, né, para falar com outras mulheres que é possível ter a vida transformada também por meio da educação, por meio, né, da saboaria, utilizando inclusive óleo e gordura residual. Então, né, transformando vida não só de alunos, né? Exato. Da comunidade. E eu acho como que aí isso mostra de fato a importância da extensão, né? Exatamente. Com certeza. Que muda a realidade de Muda a fato. Pra vocês terem ideia, tem receitas dela que tem mais de 60 mil visualizações. Nossa. Olha, famosa! Então, assim, ela Vou colocar o saiu de... arroba dela ali nesse corte. Sim, a hora que a sim. gente terminar aqui, nós vamos ver juntos aqui o Vamos. Instagram dela. Então vejam, uma mulher que estava em uma condição de depressão e que fez o curso de extensão, ela foi da primeira turma e hoje ela produz o sabão artesanal, montou o ateliê e também é influenciadora aí nas mídias sociais, TikTok, Instagram, tudo isso daí. E eu nem tenho TikTok, mas eu sei que ela E ela tem. tem já, tá muito à frente da Tá gente. muito à frente, né? Então olha que legal, né? Isso é bacana Nossa, muito demais. bacana. Nossa, é incrível. Professor, falando um pouquinho de biodiesel, você trabalha também dentro dessa linha de pesquisa e você poderia contar pra gente, dentro da questão do biodiesel em si, quais são os avanços tecnológicos, o impacto produtivo, tanto de inovação quanto de desenvolvimento dentro dessa linha em si? Perfeito. Até para contextualizar também, o biodiesel, a gente teve o Programa Nacional de Produção de Biodiesel estruturado em 2004 no Brasil. E aí eu conheci o Ricardo Alain em 2009. Né? Tivemos lá aquele projeto que inclusive ganhou o prêmio do Ministério da Ciência, Tecnologia e Inovação. E desde então eu me apaixonei por biodiesel. Para fazer aquele dispositivo eletrônico eu precisava ter o biodiesel e a glicerina. Isso é uma coisa que a gente não encontra de forma comercial. Se a gente vai num posto de combustível agora e você vai abastecer um veículo diesel, já vem misturado o biodiesel com óleo diesel. Hoje a mistura atual é de 15%. Se eu vou, por exemplo, numa usina de biodiesel, né, eles já vão ter ali o biodiesel pronto, mas essas duas fases, naquela condição que a gente precisava para testar o sensor, não tinha. Então eu tive que aprender a fazer o biodiesel, né? Nossa! Então isso foi muito legal. E essa reação, né, que é a reação de transesterificação, que vai permitir essa separação da glicerina, né, do éster, que é o que a gente chama de biodiesel. Então, basicamente, o biodiesel, ele nada mais é do que um óleo e uma gordura que você retirou a glicerina. Olha Tá? que interessante. A glicerina a gente utiliza para produtos cosméticos, né? Vocês vão entender melhor do que eu, né? Inclusive na pandemia a gente utilizou muito álcool glicerinado, né? Sim. Tá? Então pode ter vindo essa glicerina de uma usina produtora de biodiesel, porque a glicerina para a usina de biodiesel ela é um subproduto, tá? Então se a gente pegar um óleo de soja, um óleo de fritura, um sebo bovino e fizermos a transesterificação, o que a gente vai obter no final é o biodiesel e a glicerina, tá? Essa separação. E na sua dissertação você usava óleo de soja ou algum outro específico? Óleo de soja, óleo de fritura, a gente utilizou vários, né? Para poder verificar se efetivamente o dispositivo que estava sendo criado, ele atenderia, né? Para diferenciar essas duas fases, independentemente da matéria-prima. E atendeu, tá? Que legal. Certo. Vocês patentearam? Na ocasião, a gente chegou a pensar em fazer a patente, né? O professor Ricardo Alain chegou a ver na época com a Agência de Inovações, A UIN, a né? UIN. Só que, para isso, não poderia ser divulgado a minha dissertação, né? E aí também tinha uma questão que envolvia também o prazo para a emissão do certificado
de mestrado. E aí, como eu recebi o convite para dar aulas nas faculdades em Araçatuba, eu falei para o Carolina, eu vou preferir que a gente avance logo com esse processo para que eu tenha condição de dar aula, né? É um pouquinho diferente, porque hoje não influencia. Hoje não influencia, né? Hoje é mais prático, A informação que eu tive na época é que... Você pode deixar embargado sem aparecer sua dissertação, ela fica lá, mas os dados não são divulgados até você obter a patente, mas isso não impacta no decorrer do fluxo normal. Exato. Talvez na época então impactava. A informação que eu tive na época seria que impactava. Teve também uma patente do professor da UFSCar, que é o professor Dilson Cardoso, né? Que na época também a gente teve bastante contato com ele para desenvolver esse sistema eletrônico. Ele tinha feito uma patente da ideia do dispositivo. Mas o que a gente desenvolveu tinha mais tecnologia, né? Mas quem sabe fica aí uma possível melhoria. Com certeza. Né? E a gente fazer uma futura patente até com algum aluno de iniciação científica, ou de mestrado, doutorado Muito também. bacana. Verdade. Falando um pouquinho aqui, um termo que eu não conhecia, larvas de Black Soldier Fly. Você poderia explicar pra gente o que é, professor? Com certeza. Como funciona ali o processo? Qual é o futuro dessa tecnologia? O que ela impacta na sustentabilidade? Que eu vi que tem uma relação ali. Tem sim. Veja que interessante, né? A gente pensar nos resíduos é diferente da gente pensar que é uma coisa inútil. Tá? Os resíduos, eles têm que ser olhados com atenção, porque resíduo não é rejeito. Né? Eu sempre gosto de diferenciar isso. Né? Resíduo é aquele que você consegue ainda reaproveitar. Né? O rejeito é aquele que não tem mais jeito e você efetivamente precisa dar um tratamento para aquilo lá. Agora, o resíduo, que seja um óleo de fritura, né? Um sebo bovino, ou até mesmo os resíduos orgânicos que a gente tem na nossa casa. Né, uma casca de fruta, né, uma fruta mesmo que estraga, uma verdura que estraga, um legume que estraga. O que geralmente a gente faz? Joga isso no lixo. Né? E aí tem uma frase muito famosa também do pesquisador Lavoisier, que ele fala que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Tá? Então é possível a gente transformar esses resíduos orgânicos em outros produtos. Tem muita gente que faz uma compostagem, né? E utiliza depois lá fazer como um adubo. pouquinho de compostagem. Deu certo? Já me arrisquei. Mais ou menos. Acho que eu tinha que investir mais ali no tempo, né? E uma outra forma que tem é de fato a gente trabalhar com as larvas, né? Da Black Soldier Fly, ou também conhecida como BSF, né? O nome científico dela é Armetia lucens. Essas larvinhas, elas têm um poder de bioconversão gigantesco. Elas têm uma fome muito grande, muito grande. Então, se a gente colocar esses resíduos para elas, elas vão comer, tá? Inclusive, o pessoal que nos assiste, geralmente ela é conhecida como bichinho da laranja. Porque ela gosta agora muito sim. ainda. Já conhecia? Agora sim conheço. Já pescou com o bichinho da laranja? Não, nunca pesquei, Não? professor. Mas já viu então? Já vi, é famosa, né? Famosa. Então, o pessoal que gosta de pescar, geralmente cria o bichinho da laranja, que é a Black Soldier Fly, a BSF, a Armetia lucens, né? Para usar como isca. Tá? Então, o trabalho que a gente tem feito é utilizar resíduos orgânicos, colocar para ela comer, ela vai se desenvolver. Depois que ela chegar na fase de pré-pulpa, a gente vai fazer o abate dela. Né? A gente faz o abate, desidrata essa larva e dessa larva desidratada a gente consegue extrair a gordura dela também. Tá? Então olha que legal, ela vai ter um farelo que vai ser rico em proteína, que pode ser utilizado inclusive para ração animal, e temos ali também a gordura, e essa gordura podemos também fazer a transesterificação, que é a separação das fases biodiesel e glicerina. Olha que interessante. Interessante. Eu nem sabia que isso era possível. É possível, inclusive hoje no Brasil nós temos grandes empresas que já estão colocando essas BSFs, né, essas larvas, no mercado para ração animal. Tá? Olha que interessante. Eu acho que o futuro é isso, né? Tudo que envolver tecnologia e sustentabilidade Exato. tem ganhado muito impacto, né? Exato. Veja só, são resíduos que antes são descartados no lixinho da cozinha e vai até um aterro, por exemplo. Então a gente tem que olhar para os nossos resíduos de uma forma diferente. Senão daqui a pouco o que vai virar o nosso mundo? Um lixão? Né? Não dá. Reaproveitar. Reaproveitar. Lembrando que na natureza nada se cria, nada se perde, tudo se transforma. Então veja, a gente consegue transformar esses resíduos
em biomassa, né, essas larvas, que pode ser utilizada para ração animal, né, pode ser tirada essa gordura dela também. Inclusive, participei de um projeto do CNPq, inclusive, né, com uma professora do Instituto Federal de São Paulo, do campus de Avaré. Avaré, isso mesmo. Que ela está utilizando a casquinha da larva para fazer um bioplástico. Olha só. Então, olha quantas possibilidades a gente tem, pensando que a matéria-prima tudo foi resíduo orgânico. Né? Dá para trabalhar com a professora Márcia ali. Aqui da FEIS, É. que ela trabalha com bioplásticos. É mesmo, olha que legal. Essa daí é a professora Marcela, né? A gente fez parte de um projeto do CNPq, coordenado pelo pessoal da Engenharia de Alimentos da Unicamp, que lá eles também estavam estudando a larva, mais para essa parte de alimentação, inclusive com outro professor da UFMG para ração animal. Olha só. E por ser larva, muita proteína, nutritivo, Muita né? proteína, cerca ali de 35% a 40% de proteína. Nossa. Agora falando um pouquinho sobre o IPBEM, professor, que é o Laboratório Associado do Instituto de Pesquisa em Bioenergia, que fica localizado aqui na FEIS. A gente estava conversando ali nos bastidores e você comentou que foi um dos idealizadores ali no projeto, né, estrutural. Você poderia contar um pouquinho como surgiu a ideia, que foi ali em parceria com o Ricardo Alain, e o que esse laboratório desenvolve em relação às pesquisas? Perfeito. Começando, né, pela ideia do projeto, que foi um trabalho do professor Ricardo Alain, né? Ele foi um grande idealizador, junto com outros docentes também da própria universidade, né, de outros campos da Unesp. E na ocasião ele precisava ter uma ideia de um desenho de como que poderia ser esse prédio, né? Eu fiz o meu mestrado aqui em 2011, 2012, terminei em 2013, e nessa época eu lembro que inclusive a gente se reunia nos finais de semana, ia até a minha casa lá na minha república, né, pra gente fazer os rascunhos, os croquis, né, e depois passar para o AutoCAD, e depois essa concepção de ideia de como que ia ser, né, o térreo, como que ia ser a oficina, cada um dos espaços, onde que ia ter banheiro, salas, etc., que ele encaminhou para o pessoal da reitoria para fazer efetivamente o projeto, né? Então o IPBEM ele foi inaugurado em 2016, né? Nessa época eu estava na Raizen, inclusive eu vim na inauguração representando a Raizen, né, que é um instituto de pesquisa em bioenergia, né? Então tinha bastante pessoas ligadas à parte sucroenergética, pacoia celulose, enfim. E os projetos ali, eles estão ligados à parte de bioenergia, né? Atualmente a gente tem um projeto que é o próprio trabalho do Gabriel, né? Que é o projeto dentro do Rota 2030, que a gente trabalhou com a alteração do eixo de comando de válvulas do motor da Volkswagen EA211, tá? Esse motor agora está lá no IPT, na USP, fazendo algumas validações. Antes também a gente teve um projeto que foi com a participação também do Massoud, que é um outro aluno de doutorado, né? Que foi a injeção de etanol no motor diesel, né, o motor diesel da John Deere, né, fabricante de máquinas agrícolas, que inclusive foi doado pela Raizen Energia esse motor. Olha só. Tá? E aí, no final desse projeto, além da injeção de etanol, a gente também fez alguns testes experimentais, injetando hidrogênio, tá? Para verificar ali também o funcionamento do motor, tá? Temos também um projeto de aluno de iniciação científica, né, que tem trabalhado com motorzinho menor também. Que é o Lucas. O Lucas Estrela. Um querido também. Né, muito dedicado também. E tudo isso, né, focando ali na parte de biocombustíveis, né, utilizando esses biocombustíveis em motores e também fazendo a validação e teste desses motores, né, tanto na parte de desempenho, emissões. Emissões é uma coisa que está sendo muito cobrado pelas montadoras hoje também, tá? E aí, desde então, a gente tem participado, né, de forma colaborativa de outras propostas, né, com outros pesquisadores do IPT, da USP, da UNB, para que a gente possa efetivamente estruturar uma rede de pesquisa assim no Brasil, que envolva biocombustível, né, que envolva, né, os testes também, validação desse biocombustível em motores. Uma coisa que eu achei interessante é que eu não entendo muito sobre o assunto, mas motores, assim, populares que a gente conhece aqui pelo Brasil, né? Então eu chego lá, eu vejo os testes, eu fico, assim, encantada. E pensar que eles desenvolveram ali a maior parte dos procedimentos, né?
Tipo, gente, é uma Aqui, coisa né? surreal. É aqui. Às vezes você imagina que essas tecnologias são desenvolvidas longe da gente. Que nem esse mas não, controle de parte válvulas, Exato. acho que foram eles que construíram todo o processo ali. Eu fico boba, eu acho Orgulhosa, né? muito legal. Inclusive essa parte do eixo comando de válvulas que era o projeto, que era o sonho do Gabriel quando ele ainda era meu aluno lá na graduação, né? E ele conseguiu efetivamente desmontar o eixo de comando de válvulas, uma coisa que o próprio fabricante de eixo de comando de válvulas questionou ele como que ele conseguiu, né? O Porque Gabriel nem eles, né, nunca tinham feito esse tipo de trabalho também. Então ele conseguiu desmontar, né, conseguiu colocar um câmbio intermediário e também fazer a montagem do eixo de comando de válvulas, que é esse motor que está fazendo a validação agora lá no IPT. Eu até brinco, eu falo que ele tem que ser estudado, porque é um conhecimento. Com E certeza. se ele não sabe, ele aprende. E eu fico, gente, como é possível? Com certeza, extremamente dedicado. Sim. E na época de graduação, eu me recordo que o Gabriel fez uma turbina a etanol. Olha, gente. Né? Olha que legal. Diferenciado, Né? Como vocês falaram, né? O que a gente tem de casos de alunos, né, que a gente pode citar. E o interessante é que o processo de aprendizagem, ele não é um processo de mão única, né? Sim. O aluno, ele aprende com o professor, mas o professor também aprende com o aluno, né? Um caso como esse, eu sempre aprendo muito com o Gabriel, não só com ele, como todos os demais alunos, alunas, né? Todo mundo, em algum momento da vida, ele está no papel de professor ou de aluno. Né? Se a gente estiver aberto a aprender, a gente também vai aprender com qualquer um, Sempre né? é uma troca, né? É uma troca, o processo de aprendizado é assim, não é uma via de mão única. Você falou um pouquinho do projeto que é o Rota 2030, né, professor? E pelo que a gente entendeu, é uma parceria entre a universidade e a indústria privada, né? Você poderia falar qual a importância dessa parceria, tanto no avanço tecnológico, tanto para os alunos, né, que acompanham e fazem parte desse processo? Perfeito. O projeto Rota 2030, que agora alterou o nome para Programa Mover, né? Ele tem exatamente esse cunho, né? Da gente estreitar os laços entre as universidades, entre as instituições de pesquisa e entre as montadoras e outras empresas também, tá? Então, nesse projeto que está o Gabriel, a gente teve o envolvimento do IPT, né? Da USP, a gente teve a anuência também da MALI. No projeto que estava o trabalho do Masud, né, na parte de injeção de etanol e motor diesel, a gente teve envolvimento da Unesp de Araraquara, do Instituto Tecnológico de Aeronáutica, que é o ITA. Né? Tivemos ali também a parceria com a Cummins Brasil, entre muitas outras empresas, inclusive aqui no caso de Ilha Solteira, a Ilha Service também participou de um dos projetos com a gente, né? Tem essa parte de usinagem de peças, que às vezes a gente não consegue fazer aqui, mas tem uma empresa que consegue auxiliar a gente e participa de forma colaborativa. Então, é um tipo de programa que a gente vai entender qual que é a necessidade da indústria, né, de que forma que a gente consegue colocar a nossa estrutura da universidade, né, os nossos laboratórios, os nossos recursos humanos, os nossos professores, os nossos estudantes, para se debruçar em cima desse problema e assim desenvolver tecnologia aplicada para a necessidade da indústria. Tá? O programa Rota 2030 já trouxe excelentes ganhos para a indústria no Brasil, né? Agora com o programa Mover também, né? A proposta é que isso continue, né? Porque tem dado bons resultados, né? Além do processo aí dos alunos estarem participando de um projeto aplicado, né? E é um projeto nacional, professor? É um projeto nacional. E aí quem tem interesse escreve um projeto? Tem os editais, né? A abertura dos editais. E, inclusive, na assinatura do acordo de parceria, é necessário até a anuência da própria UIM, Agência de Inovações. Quem assina também o acordo de parceria é a própria reitora da universidade. Tá? Legal. É um projeto bem grande, né? Um projeto amplo. Muito legal. Professor, vamos falar um pouquinho sobre comunicação e divulgação científica. Eu sei que o senhor é muito engajado, né? Assim como nós também tentamos, né, sempre trabalhar com divulgação científica. E o senhor tem um programa chamado Mão na Roda, né, da TV Câmara de Tupã. É isso, né? É isso. Conta um pouquinho dessa experiência pra gente, então. Muito bem. O programa Mão na Roda da TV Câmara de Tupã, ele é uma parceria junto com o Rotary Clube de Tupã. Tá? Se eu não me engano, ele foi fundado em 2012 ou 2014. Eu cheguei em Tupã em 2018 e em 2019 eu fui convidado para apresentar o programa
devido à saída do apresentador que tinha na época, né? Que era o nosso querido amigo João Elias. Ele mudou de cidade, então ficou aberta essa vaga para ter um apresentador. E a gente faz gravação de 4 programas por mês. E aí no convite eu falei, pessoal, olha, eu consigo, desde que a gente possa pegar um desses 4 programas e levar alguém da Unesp, para a gente divulgar o trabalho que a Unesp faz na sociedade, reforçar o papel da universidade pública, gratuita, de qualidade, né? Falar sobre o processo de vestibular, projetos de extensão, projetos de pesquisa, né? Levar alunos também para que eles possam falar, por exemplo, da semana dos cursos que cada um tem, né? No nosso caso lá da semana de engenharia de biossistemas, semana de administração, enfim, para que a gente tenha essa abertura, né, junto à nossa sociedade também. E tem dado certo. Né? Tem dado certo. A gente tem feito esse trabalho muito bacana, levando alunos, professores, servidores técnicos administrativos. Então, o docente ainda tem tempo para ser apresentador. A gente fazer tudo isso aí. Pois é. O senhor já contou mas eu vejo que é um trabalho muito importante da gente divulgar o que a Unesp faz. Com né? certeza. É claro que, como eu falei, a possibilidade de uma entrevista, né, por mês talvez ainda seria pouco. Porque a gente faz tanta coisa dentro da universidade. Né? Se vocês forem pegar cada docente da FES e convidar para participar aqui do Bibliocast, vocês vão fazer isso 365 dias por ano e talvez não vai conseguir trazer todo mundo ainda. Exatamente, é muita coisa boa que a gente realiza aqui, muita coisa boa, e a gente tem que divulgar isso, porque, como eu até falei aqui nos bastidores, quando nós falamos que a Unesp tem bolsa, tem gente que acha que é um desconto de bolsa na mensalidade. Não, ninguém paga para estudar na Unesp. Quando a gente fala em bolsa, né, é um recurso financeiro para que o aluno ele possa se manter, né, já que não paga nada para estudar, ou se ele estiver envolvido com projeto de pesquisa ou extensão, que ele também vai ter esse auxílio financeiro para incentivá-lo a participar de maneira efetiva no projeto. Tá? Professor, e para quem ainda não conhece o programa, o senhor falou, né, sobre apresentar a Unesp, o que ela faz, mas quais os outros temas também que esse programa aborda? Perfeito. Dentro do próprio Rotary, né, a gente tem algumas áreas de enfoque, por exemplo, apoio à educação, saúde materno-infantil, meio ambiente, né? O principal projeto do Rotary mesmo no mundo, o Rotary Internacional, é de combate à poliomielite, né? Inclusive é um projeto de sucesso no mundo. Tá? Praticamente hoje existem 2 países que ainda não foram erradicados a poliomielite, mas é um trabalho que o Rotary faz de uma forma assim bem forte, né? Com recursos financeiros, utilizando a mão de obra também voluntária dos próprios rotarianos. Enfim, então dentro desse programa a gente também tenta trazer profissionais da sociedade, né, para falar sobre outros projetos de impacto social, para falar também dessas ações que o Rotary desenvolve e também, né, como sendo uma forma de divulgação, né, do trabalho que é feito dentro da universidade. Sim. Eu pensei nesse nome, Mão na Roda, que tinha algo assim mais direcionado para uma área, talvez da engenharia mecânica, mas então é de todas as áreas, né, que vocês falam, abordam diversos assuntos. Diversos assuntos. Inclusive, como eu falei, né, eu fui convidado para ser apresentador em 2019. Quem apresentava antes não tinha vínculo nenhum com a universidade, né? E ele já tinha esse nome também? Já tinha esse nome, foi fundado com esse nome. Ah, legal. Professor, para as pessoas acompanharem então e assistir a TV Mão na Roda, né? Ela está disponível na TV Câmara, no exato. YouTube também, YouTube outras também. redes sociais. Exato, no YouTube também tem o canal da TV Câmara no YouTube, né? E tem a playlist do programa que é o Mão na Roda também. Instagram tem? Quer passar? O Instagram tem o da própria Câmara Municipal de Tupã, né? Mas geralmente eu acabo também compartilhando, né, algumas dessas entrevistas no meu perfil profissional, né, que é o @professorpaulo.pi. Tá? E esse ponto pi é uma história interessante, viu, Marília? Professor? Pi deve ser da área da matemática ali. O valor de pi ou não, professor? Não, quando eu fazia o meu mestrado aqui, o pessoal me chamava de indiano. Né? Lembra, professor? Lembra mesmo, bastante. Tá? E aí eu fui para um congresso em São Luís, Congresso Nacional de Engenharia Mecânica, e depois do congresso o pessoal falou assim, olha, vamos ficar, né,
1 ou 2 dias para a gente acabar aproveitando e fazer um passeio também em São Luís, né? Então, um dia nós fomos lá nos Lençóis Maranhenses e no outro dia a gente foi numa ilha que o pessoal fala que lá são as Fronhas Maranhenses, são dunas bem menores do que os Lençóis Maranhenses, né? E aí, na volta dessa ilha, a embarcação afundou no mar. Meu Deus. Nossa. A embarcação afundou no mar e foi um momento assim de muito desespero Eu para todo imagino. mundo. E aí todos nós tivemos que nadar. Alguns ainda foram resgatados no mar, mas boa parte do pessoal teve que nadar até a ilha e depois a gente foi resgatado por barco de pescadores, né? Deus. Você estava sem coletes? Eu era o único que estava de colete na embarcação, mas quando a embarcação ela virou, antes dela afundar, eu fui arremessado no mar e o colete abriu, saiu do meu corpo, mas ficou enroscado no meu braço esquerdo, pelo menos eu não afundei. Enfim, aí Perigo. perdi celular, documento, tudo. Né? Tive que fazer um boletim de ocorrência como náufrago para conseguir Deus. embarcar no avião e voltar para continuar o meu mestrado aqui. Senhora. Né? E aí, como né, o pessoal chamava de indiano, né? E aí tem aquele filme, né? Que é As Aventuras de Pi, que é o indiano que sofre o naufrágio, né? E aí Virou a colocaram história então da como sua Pi, vida. né? Não tinha nenhum tigre lá, não. Não tinha nenhum tigre. O João tá perguntando aqui se tinha tigre lá. Não tinha tigre, João, mas eu me recordo que um dos pescadores falou que às vezes eles estão puxando rede e às vezes acaba tendo algum tubarão ali e tal. Meu Deus. E eu Imagina o não desespero. vi nenhum. Tá? Ainda Graças bem, a né? Deus, Só para completar o Não vi, desastre né? todo. Não posso dizer se tinha realmente ou não, mas foi um momento de grande desespero, né? Aí Tem gente você que se ganhou o apelido. machucou. Pois é, ficou apelido. E, inclusive, quando eu fui transferido de unidades da Raizen, né, da Univalen para a unidade deste vale, quando eu cheguei lá, o pessoal chamava de Pi. Porque naquele momento, quem que vai ser o novo engenheiro que vai vir para cá? E aí o pessoal da RH falou assim, sabe aquele filme As Aventuras de Pi? Então, vai ser um rapaz parecido com aquele lá. E aí Ele é acabou o Pi a ficando. partir de agora. E aí marcou. Marcou, né, por isso ficou professor? então o Instagram @professorpaulo.pi. A gente quase morre e o pessoal ainda Faz coloca piada, apelido, né? Faz piada. Só quem viveu, né, professor, sabe? Pois é, tá Eu vendo? imagino o desespero. Nossa. Agora a gente está chegando no bloco final, professor, e a gente vai falar sobre carreira, propósito e sucesso. Então, uma pergunta para o senhor: o que significa construir uma carreira de sucesso? Bom, eu volto mais uma vez naquela frase do Sr. Shuji Nishimura: ninguém cresce sozinho, tá? Então, uma carreira de sucesso, eu vejo que é uma carreira que tenha envolvimento de muitas pessoas, que tenha, bom, no meu caso eu tenho muita gratidão a todos, né, que passaram por essa minha fase aí de sair de uma situação de extrema pobreza, né, para uma situação digna de vida. Então, o sucesso, né, que eu tenho tido nessa minha trajetória não é só minha, né, é o sucesso de muita gente, né, do professor Ricardo Alan, dos meus outros professores da ETEC, né, dos meus professores também da graduação, que inclusive eu tive a honra de trabalhar com os meus professores na ETEC. Quando eu vim fazer o mestrado aqui, eu fui professor na ETEC também, depois voltei no Salesiano, fui professor do Salesiano e hoje também trabalhando na Unesp ao lado de professores, né, que eu convivi no meu mestrado e doutorado, né, que participaram das minhas bancas de mestrado, de doutorado, tá? Então, ninguém cresce sozinho. Então, acho que o sucesso é de fato essa gratidão a todos, né, e a própria Unesp também. Professor, o senhor enfatizou muito a transformação da sua vida a partir da educação, né? E dentro da sua trajetória, quais foram os maiores desafios? Olha, foram diversos desafios, viu, Marília? Né? Em que te marcou, professor? Muitos, né? Como eu falei, né? Encontrar os livros no lixão foram divisores de água na minha vida, né? Sem aqueles livros, talvez não tivesse conseguido ter o mesmo preparo, né, para o Enem, né, para os vestibulares, tá? Então, os livros no lixão, que inclusive eu guardo alguns deles, né, não consegui guardar todos, porque quando eu encontrei a caixa, ela estava molhada, então muitos, né, ao longo do tempo foram se degradando, mas eu ainda guardo um desses livros e também alguns dos livros que eram do Instituto Universal Brasileiro como uma recordação daquele momento, tá?
Então, se eu pudesse falar apenas um momento, seria exatamente isso, a divisão de águas, que foi encontrar esses livros, que me abriram portas para me preparar para o Enem, né? Consegui a bolsa do ProUni, e com a graduação consegui também o mestrado, passar no concurso como professor da ETEC, depois atuar como engenheiro na Raizen, voltar novamente para as universidades dando aula e agora também na própria Unesp, tá? Então, esse é o grande divisor de águas na minha vida. Mas existem muitos outros momentos também, tá? Como eu falei, morava em um bairro de extrema vulnerabilidade, né? Eu me recordo uma vez voltando de casa que eu me vi enfiado no meio de um tiroteio. Nossa. Né? Então, mais uma vez, né? Além das oportunidades, a gente também tem que ser grato a Deus, né? Porque nenhuma daquelas balas me atingiram. Graças a Deus. Bem na esquina do campinho, pertinho de casa. Quem conhece ali o Jardim Urubupungá, tem um campinho ali no centro do bairro, e eu morava a 2 quadras do bairro, né? Nossa. Então, aqui no interior, né? Você Exato. que tem tanta coisa assim. Mas naquela época, antigamente naquela época, do lado do Jardim Urubupungá tinha uma favela chamada Barrancão. Hoje não existe mais essa favela, né? A prefeitura fez um trabalho de desfavelamento e aquelas famílias elas foram alocadas para um bairro novo. Eles construíram casinhas lá do CDHU e todos eles foram realocados. Então a favela não existe mais e tenho certeza aí também que as condições de vida do pessoal do bairro também melhorou. E essas situações que aconteciam no bairro antigamente, com certeza hoje deve estar muito mais tranquilo. Com certeza. Se você pudesse, professor, voltar lá para o Paulo da graduação, que conselho ou mensagem você deixaria para ele? Olha, é um conselho e mensagem que eu sempre deixo para todo mundo. Foco, força e fé. Né? Sempre falo isso aí também para meus alunos. Eles falam assim, professor, está difícil. Olha, foco, força e fé. Né? Se você focar, se dedicar nos estudos, né, não tem outro caminho. A educação é transformadora de vidas. Mas assim como a BSF ela tem que passar pelo processo para fazer a metamorfose, virar mosquinha, uma largatinha para virar borboleta, né? Tem que sair da largata para virar borboleta, você tem que ter um processo de transformação. E às vezes esse processo de transformação vai te exigir muito foco, né? Vai te exigir muita dedicação, vai exigir com que você abra mão de algumas coisas, né? Entre sair no final de semana, entre ver um filme e sentar para estudar, você vai ter que às vezes abrir mão dessas coisas e sentar e estudar. Né? Mas faz parte, é um processo e passa, né, professor? Exato, faz parte do processo de transformação, né? Então, foco para você se dedicar e estudar, né? Força, porque a gente sabe que não é fácil, né? Às vezes a pessoa ela quer dormir, mas você vai ter que estar sentadinho ali na mesa estudando, resolvendo exercício, né? Vai querer sair, mas você vai ter que ficar em casa estudando. E fé também, né? Porque sem Deus, com certeza, a gente não consegue nada na nossa vida. Isso é verdade. Tá? E para quem sonha em cursar engenharia ou aqueles alunos que iniciaram a graduação em engenharia, professor, qual a mensagem que você deixaria para eles? Se puder também deixar a mesma Foco, mensagem. força e fé. Foco, força e fé, com certeza. Mas olha, eu vejo assim, inclusive o próprio CREA, né, que é o Conselho Regional de Engenharia, e o próprio CONFEA, que é o Conselho Federal de Engenharia, eles têm feito muito esse trabalho de divulgação, tá? Porque o Brasil ele precisa de engenheiros, engenheiras, tá? E a gente está percebendo que pode ter um apagão de engenheiros no Brasil, né? A quantidade de jovens que hoje estão prestando vestibulares para os cursos de engenharia diminuiu bastante. A gente pega a nossa relação candidato-vaga, né? A quantidade de jovens que se interessam pela engenharia reduziu muito. Sim. Nós precisamos de engenheiro. Não é possível a gente desenvolver o nosso estado, o nosso país, se a gente não tiver engenheiros. Então, olha, oportunidades tem. Tem muitas oportunidades. Então, para quem inclusive nos acompanha, acompanhe também o CREA, o próprio CONFEA, né? A gente tem o presidente Vinícius Marques, que está sempre fazendo um trabalho de divulgação, inclusive com conteúdos que são mais atrativos para os jovens, né? Que a gente colocar lá uma aula de cálculo, talvez não vai atrair. Exatamente. Mas, assim, conteúdos que mostrem, né? Inclusive essa vivência na engenharia. O próprio CREA São Paulo, hoje eles têm um estágio visita, que os nossos alunos ficam lá uma semana fazendo um estágio visita no CREA para conhecer toda a estrutura do sistema CREA, CONFEA e entender,
né, como que funciona esse sistema, as atribuições, o trabalho das câmaras, né, setoriais ali de dentro do próprio CREA. E reforço, as oportunidades são inúmeras, tá? Só que elas vão ser oportunidades para quem está preparado. Exatamente. Professor, então estamos encerrando. Queria agradecer muitíssimo essa conversa de hoje. Sua história de vida, eu fiquei assim chocado, é uma inspiração, né? Acredito que vai ser uma inspiração para quem está nos vendo, nos ouvindo, né? Que dá forças para que a pessoa busque a educação, porque a educação realmente transforma vidas e você é um exemplo disso, né? Então eu queria agradecer muito a sua participação, entregar um mimosinho que a gente deixa aqui dos nossos convidados, nossos uma canequinha. Que legal, vamos usar com muito carinho. E uma fala final também, né? Cada um de nós temos uma trajetória de vida, cada um tem a sua história de vida. Alguns com alguns momentos mais difíceis, outros mais fáceis, né? E a minha não é diferente, né? Talvez teve um pouquinho mais de dificuldade do que a de vocês, né? Ou de quem nos assiste. Ou tem gente que tem uma vida muito mais difícil do que tudo aquilo que a gente falou aqui hoje, né? Sim. Tá? Mas é possível a gente ter as nossas vidas transformadas por meio da educação, né? Independentemente do ponto de partida, é possível você alcançar aquilo que você almeja por meio desse processo que a educação nos proporciona. Então, obrigado pelo convite. Nós que agradecemos, professor. Foi um prazer receber você aqui. A gente refletiu muito, né? E eu sempre gosto de enfatizar como é bom a gente encontrar professores engajados nessa causa social, né, professor? Que veem as dificuldades, que veem a importância da inclusão e que hoje é muito importante a gente destacar que a universidade tem que ter esse olhar mais inclusivo, né? Para que os nossos alunos tenham a oportunidade de ter a vida transformada, assim como a nossa aqui, né? E toda uma comunidade ao redor das universidades, né? Tem grandes ganhos, assim como os exemplos que você nos mostrou aqui com o projeto Reciclole. Então, assim, muito obrigada, professor. Só gratidão, professor. Eu que agradeço Muito pelo sucesso convite. na sua carreira, que você continue transformando vidas, incentivando alunos a transformar suas vidas e a vida da comunidade também. Obrigado. É isso, pessoal. Até o próximo episódio, então. Tchau, tchau. Tchau. Tchau, tchau.